Eu faturei alguns milhões como coprodutora. Eu fiz grandes nomes do digital venderem muito. Mas quer saber? Largar a coprodução foi a melhor e mais estratégica decisão da minha vida profissional. E hoje eu vou te contar por quê. Durante alguns anos, de 2019 a 2024, eu fui a cabeça estratégica por trás dos bastidores de vários projetos digitais. Eu planejava lançamento, produtos, funis, organizava equipes, o jogo era intenso, alta performance, metas grandes, egos ainda maiores. E funcionava. Eu vou dizer, muita gente reclama que lançamento é um caos, é uma loucura operacional, mas sinceramente essa nunca foi uma dor para mim. Quem me acompanha desde aquela época sabe que eu ensinava justamente como ter lançamento sem estresse, através de gestão. Essa parte ela funcionava, ela fluía, ela era ó, chuchuzinho. A questão não era essa. A questão é a fragilidade desse modelo. Gente, eu vivi isso tanto na pele. Diferente de uma empresa comum, um negócio como o nosso, um negócio em que eu sou coprodutora de um expert, um negócio digital, ele depende visceralmente da pessoa, da figura do expert. Então, se o expert adoece, se ele tem um burnout, se ele desiste, se ele cansa, se engravida e tem bebê, se tira férias, não importa o quê, mas se por algum motivo ele precisa se ausentar, o negócio para. Olha só, é óbvio que eu não tô julgando aqui, tá? Óbvio que quando minha filha nasceu, eu parei um tempo. A questão não é essa. A questão não é se ele deveria ou não parar. A questão é, se numa empresa comum, um CEO tem burnout, por exemplo, ou por qualquer motivo decide tirar um sabático, engravida e tem bebê, ou qualquer coisa assim, vai entrar um CEO interino no lugar. Ou então vai entrar um novo CEO, vai entrar uma nova pessoa. O que importa é que a empresa não vai parar. A empresa vai continuar rodando. Os clientes não vão nem ficar sabendo do que aconteceu por lá. O faturamento vai continuar acontecendo. A gestão vai continuar, tudo vai continuar acontecendo. Agora, num negócio digital, se o expert para, não. Porque a cara dele é um negócio muito intrinsecamente ligado à pessoa. E aí esse vínculo intrínseco com a pessoa do expert gera dois problemas. Primeiro, qualquer problema que o expert tem, o negócio para. Então, percebe que é um castelo de cartas, percebe que é construído um castelo construído sobre areia movediça. A base é frágil. Pode ter milhões de faturamentos, pode ter uma equipe gigante, pode ter muitas coisas rolando. Qualquer coisinha que acontece ali com a base, que é o expert, tudo desmorona. E segundo, tem toda uma questão de tomada de decisão aí que não necessariamente é racional, ou é pelo melhor do negócio, ou é pelas melhores práticas, mas por outros elementos. Porque pensa, o expert é uma pessoa que tem um aspecto artístico, tá lá exposto, tá lá com a imagem dele no mundo. Então, tem vaidade, tem esse elemento artista do expert que dificulta bastante o trabalho, sabe? Então, esse elemento do modelo de negócio de coprodução ser tão pessoal, personalíssimo aí, traz um nível de dificuldade muito grande. E eu preciso pontuar que isso independe do modelo, tá? O expert não vai deixar de ter burnout porque ele é teu sócio. Porque vocês têm um CNPJ juntos aí. Eu não acredito, nunca acreditei que burocracia resolve qualquer coisa. O que eu já vi de caso do expert simplesmente decidir dar um chute na bunda do coprodutor. Porque não quero trocar de equipe. Exatamente com essas palavras. Sendo sócio, se ele não quiser, se ele quiser lançar com outra pessoa, se quiser parar, se tiver qualquer problema, não vai mudar isso. E aí, o que aconteceu comigo? Isso aconteceu várias vezes. E aí, no início, logo que eu comecei aqui no digital a lançar outras pessoas, eu tinha aquela ideia romântica de que vou lançar uma pessoa, vou ter um sócio, ou no máximo dois, vou lançar duas pessoas. Mas aí, várias vezes, tendo duas pessoas, construir um mundo, faturar milhões, fui deixada completamente a ver navios. E não tô me vitimizando aqui, é simplesmente um fato que aconteceu. Que a pessoa decidiu, por qualquer motivo, não continuar com o projeto, por variados motivos. E eu que estava lá com certo nível de faturamento, com uma equipe de determinado tamanho, enfim, com todo um negócio construído, tudo caía e ia pro zero de novo. Até que eu entendi, eu falei, gente, não, isso aqui não tá funcionando, não vai dar certo assim. A gente precisa mudar alguma coisa. E aí, naquele momento, eu criei uma tese de que antifragilidade de verdade era ter vários experts. Então, eu decidi, vou ter vários experts. Eu cheguei a ter 12 experts rodando simultaneamente. Sinceramente, rolava, tá? Muita gente eu falo isso, as pessoas ficam, meu Deus, como que tu conseguia? Gestão nunca foi um problema pra mim, tanto que eu ensinava isso. Então, eu conseguia entregar com qualidade, fazer esses projetos rodarem com qualidade, sem morrer no processo. Mas, daí, surgiu um outro problema. Não era questão operacional. A questão era o peso da estrutura.
estrutura. Nesse ponto que eu tinha 12 experts, eu aumentei ainda mais na minha cabeça naquele momento ali a antifragilidade do negócio, no modelo. Eu criei uma outra empresa de serviço. Então, olha que eu tinha 2 modelos, eu achava isso massa. Até tem, eu acho que um vídeo por aqui falando disso, falando de antifragilidade. Eu tinha 2 modelos de negócio, um de coprodução, que eu tinha variável, e um de serviço, em que eu tinha um fixo. E esse braço de serviço, ele rodou muito bem. Em menos de 3 meses de operação, a gente chegou num MRR, numa receita recorrente, de mais de 100 mil reais. Então, ele era um modelo que foi validado, tá? Ele era um modelo que funcionava. Então, eu tinha clientes de estratégia, de produção de conteúdo, mais meus 12 extras de coprodução. E aí, eu tinha uma equipe gigante. Eu tinha uma equipe de mais de 20 pessoas para entregar tudo isso. Percebe que eu criei um monstro? Um monstro que, sim, tava me deixando louca nesse ponto. Nesse ponto, começou a passar do ponto ali da sanidade. Mas a questão não é nem essa, porque a gente cria estrutura de gestão. A questão não é... Gestão não é problema. O problema é que esse monstro, ele continuava frágil. Porque a premissa do modelo não tinha mudado. Continuava tendo churn de cliente, continuava expert que demorava 2 meses para gravar um vídeo para uma campanha que era para ter rodado 2 meses antes e da qual dependia para pagar a folha do mês. O faturamento dependia disso. Então, com custo maior, a fragilidade começou a pesar mais e começou a doer mais. Cara, tem uma puta folha de pagamento para pagar e levar burnout de um expert dói fisicamente. O expert demorar 2 meses para gravar os criativos da campanha que era para ter rodado já, dói fisicamente. O expert decidir descontinuar os produtos porque não está mais espiritualmente alinhado com eles. Gente, de novo, eu não estou julgando aqui essas decisões, essas situações. Agora, eu que tenho lá uma folha para pagar, que tenho lá uma puta estrutura que depende daquilo, isso dói. E aconteceu, essas situações que eu contei aqui, eu contei 3 situações aqui que aconteceram comigo simultaneamente, tudo ao mesmo tempo, era o universo me dando um recado, sabe? Parei para sentir no fundo da alma, o que é isso que está acontecendo, por que isso está acontecendo, o que eu quero para mim. E o que isso está me dizendo sobre o meu futuro? Porque eu vou me matar trabalhando aqui para continuar construindo uma coisa que é tão frágil. Para daqui a 1 ano, 2 anos isso acontecer de novo? Para eu estar com uma estrutura talvez ainda maior e tomar uma rasteira ainda maior? Será que o meu trabalho diário está me dando a segurança, a solidez, os ganhos do juro composto ali daquele trabalho continuado dia após dia? Ou eu estou só cavando um buraco ainda cada vez maior, me colocando numa armadilha cada vez mais difícil de sair. Nesse momento eu tomei uma decisão difícil e eu decidi encerrar a empresa de serviço e eu decidi encerrar o meu negócio de coprodução, que era toda a minha fonte de receita até o momento, né? Então eu decidi encerrar tudo isso, demiti toda a equipe, fechei tudo. Eu falei, eu vou me ouvir, eu vou me escutar e eu vou construir uma coisa que esteja alinhada com aquilo que eu quero. Sabe, tem uma falácia que é a falácia do viés cognitivo do custo afundado. Você já ouviu falar nisso? É muito interessante, que é assim, existe estudos que mostram que quanto mais a gente investiu num projeto, seja tempo, dinheiro, energia, mais a gente tem a tendência de continuar investindo naquilo, por mais que a gente já tenha respostas de que aquilo não é bom. Tem vários exemplos, se você pesquisar isso no Google, tem vários exemplos legais. Tem exemplos, assim, de custos bilionários da NASA, do governo dos Estados Unidos e tal, que é projetos que já se viu que estavam fadados ao fracasso, mas a gente já investiu demais nisso pra desistir. Ciente disso, eu falei, gente, não vou cair na falácia do custo afundado. Não vou continuar, só porque eu já investi tempo e dinheiro nisso, não vou continuar investindo numa coisa que eu já entendi que é algo que não faz sentido. E aí, no momento que eu decidi parar de repetir esse erro, decidi parar de cavar essa cova, foi aí que tudo clareou. E aqui vão 3 coisas que eu aprendi depois de largar esse modelo, que talvez façam sentido para você também, talvez te ajudem a tomar decisões aí na sua vida. Primeiro, um modelo frágil, por mais que fature, continua sendo frágil. Sabe, o problema ali nunca foi vender, nunca foi ter resultado, nunca foi faturar. O problema era saber que o que eu vendia podia deixar de existir a qualquer momento. Não tinha uma estabilidade, não tinha uma previsibilidade real. Quando tu constrói algo em cima de uma pessoa só, essa pessoa pode mudar de ideia, de energia de vida, você nunca tem o controle de verdade. E, sinceramente, eu decidi que eu não queria mais construir coisas que podiam desmoronar em 30 dias por decisões que não são minhas. Segundo, ter muitos experts é antifrágil na teoria, mas na prática gera um peso absurdo. Eu tentei fazer esse modelo funcionar e por um bom tempo. Mas com cada novo expert vinha uma nova relação para gerenciar, mais uma entrega, mais um risco de descontinuidade. É isso que eu falei. Quando meus 3 principais experts no mesmo mês tiveram problemas que fizeram com que o projeto fosse adiado ou descontinuado, ainda que temporariamente, gente, quer um sinal mais claro do que esse?
de que o problema é o modelo. E para sustentar isso, você precisa de uma estrutura que consome. Consome energia, consome tempo, consome margem, consome paz. Não é tão simples assim quanto, tá, eu demito, o expert deu um tempo, eu demito, depois você contrata. Gente, vocês têm equipe? Sabe como é treinar uma equipe, achar equipe boa, achar gente boa, treinar essas pessoas para elas fazerem as coisas dentro dos teus processos, dentro do teu jeito, entregarem bem, com qualidade? Não é mamão com açúcar. Trabalho de gestão é o trabalho, isso é uma coisa que eu sempre falei. Agora, não existe isso de, tá, daí eu demito todo mundo, aí depois recontrato, começa tudo. Não é assim que funciona. Esse modelo de ter vários experts, no fim, você vai criar um sistema que vai exigir demais de você para continuar existindo e, de novo, que é construído sobre uma base que não é sólida, uma base de areia movediça. Terceiro aprendizado é que não é só sobre faturar, não é só sobre ter plaquinha, é sobre o que sobra e sobre o que fica. O digital nos ensinou a comemorar picos, né? A estampar print de faturamento, a estampar plaquinha de faturamento. Agora, quanto disso sobra no teu bolso? E quanto que é sólido? Quanto que você sabe que está construindo que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, você ainda vai ter essa fonte aí? Quanto que é teu e que não depende do outro para continuar existindo? Eu tomei a decisão de que eu queria um negócio que fosse leve, lucrativo, previsível, mas principalmente que fosse de fato meu. Hoje, tudo que eu aplico, que eu vivo e que eu ensino e que eu construo é com essa lente. Estrutura leve, receita previsível, margem real. Eu não quero correr enlouquecida para vender. Eu quero um negócio que me dê base, que me dê solidez, não adrenalina. E eu acredito que tem muita gente que pensa como eu. Eu sei que tem muita gente que pensa como eu, só que ainda não sabe que isso é possível. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, fez sentido aí pra você, me conta. Eu quero muito saber. E se você quiser me acompanhar ainda mais de perto, não deixe de me seguir lá no Instagram, @a.ana.lago. E fica ligado aqui que eu ainda vou produzir muitos vídeos falando sobre esses aprendizados e sobre essa minha nova fase. Até o próximo vídeo.